uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Amém, irmãos? Podeis tomar assento, adorando a Deus, glorificando ao Senhor, porque você tem liberdade, está na casa do Pai. Louvamos ao Senhor, porque hoje é a primeira Santa Ceia do ano de 2024. Alguns irmãos estão em viagem, outros têm alguns compromissos, mas louvamos ao Senhor por você estar aqui nesta noite, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, esse texto é um texto bastante conhecido, pois é aonde a Bíblia vai relatar a trilogia das parábolas de Jesus, aonde Jesus menciona essas três parábolas que fazem parte para estar relatando um único assunto para as nossas vidas. A parábola do filho pródigo é, se não a mais grande, a maior das parábolas, e quem sabe também a mais conhecida de todas, a parábola do filho pródigo. Quando nós olhamos para as parábolas de Jesus, no capítulo 15, a Bíblia vai falar a respeito da ovelha que se perdeu do seu aprisco, e também a da dracma, que tem apenas três versículos para expressar esta parábola da dracma que se perdeu, e também a do filho que resolveu sair de casa. Ambos têm cada um o seu valor. A ovelha precisava ser procurada, ser encontrada. A dracma precisava ser encontrada também, porque tinha o seu devido valor. E o filho, aqui a Bíblia vai falar-nos que esse moço, Jesus vai expressar esta palavra para ensinar e dar uma lição aos escribas, aos fariseus, aqueles religiosos da época, para ensinar a sua palavra e mostrar aqui o valor de uma alma. Ambas as três parábolas, elas querem mostrar para mim e para você quão grande é o valor de uma alma para Deus. Então, a parábola do filho pródigo, a Bíblia vai dizer que esse filho, ele chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte da fazenda, dá-me a parte que me cabe da minha herança, pois eu quero sair desta vida, eu não quero mais viver aqui na casa do Pai. A Bíblia vai mostrar, e a história também vai nos dizer o seguinte, que a herança jamais era repartida antes do pai morrer, antes do pai deixar de existir. Você pedir a parte da tua herança para o pai, ele ainda estando vivo, você estaria dizendo para ele: pai, para mim você morreu, eu quero a minha parte que me cabe. A Bíblia diz que esse moço chega para o pai e o pai reparte o que lhe era de direito. O pai não nega, o pai pega e reparte aquilo que era de direito e dá ao filho. O filho mais moço, a Bíblia vai dizer que ele não pega a herança dele no mesmo exato momento que ele recebe a herança do pai e já parte para uma terra. A Bíblia diz que ele ainda habitou na casa do pai por alguns dias, depois que ele pega e recebe a herança. Só que o problema é o seguinte, irmãos, que o filho, depois que ele perde a herança do pai e ele coloca o propósito no seu coração, mesmo estando junto da casa do pai, ele não tem mais comunhão com os seus irmãos, ele não tem mais comunhão com aqueles que estão dentro ao seu redor. Então ele parte para uma terra distante. Por quê, irmãos? Quando Jesus vai falar essa parábola, ele mostra uma terra distante. Não era uma cidade vizinha, não era um povoado vizinho, não, era um lugar distante, era um outro país, porque ele queria viver a sua vida da forma que ele desejava. A Bíblia vai mostrar aqui, irmãos, que depois de passar alguns dias, ele pega tudo que era dele e parte para uma terra distante, para um país distante. A Bíblia vai mostrar aqui, irmãos, que esse moço,
desregrada. Por quê, irmãos? Porque na casa do Pai tem regras. Enquanto você vive na casa do Pai, é do jeito do Pai, é da forma do Pai. Você não pode fazer nada além daquilo que o Pai já determinou. Se você fizer alguma coisa que o Pai não se agrada, ou que a regra do Pai não é aquela, você com certeza será chamado a atenção pelo Pai. E a Bíblia diz que agora ele não está mais na casa do Pai. E ele passa a viver do jeito que ele quer. Ele passa a viver uma vida da forma que ele deseja e almeja. E a Bíblia vai dizer que era desregrada, desempregradamente. Ele passou a viver a sua vida. E a Bíblia vai dizer que não demorou muito tempo, irmãos, para o dinheiro que ele tinha ser gasto. O dinheiro foi embora. A riqueza que ele tinha, a herança que ele recebeu do Pai, logo ele desperdiçou. E logo ele ficou sem dinheiro. Aleluia. Como ele estava num país estranho, numa terra estranha, a Bíblia diz que naquele tempo vem uma grande crise neste local. Vem uma grande dificuldade. E longe da casa do Pai você não tem a proteção. Longe da casa do Pai você não tem o carinho, você não tem o afago, você não tem o conselho. Longe da casa do Pai você não tem o amparo que você gostaria de ter. Mas a Bíblia vai dizer que esse moço, ele passa a viver agora necessidades básicas de alimentação, de um local para morar, de um trabalho digno para que ele pudesse sobreviver aonde ele estava. E a Bíblia diz que ele chega e vai a um cidadão daquele local. E esse cidadão pega ele e diz: olha, eu tenho um trabalho para você, mas o trabalho que eu tenho para você é para você ser pastor de porcos, apacentar porcos. Quando Jesus está falando isso, ele está dizendo que o moço, ele não estava dentro de Israel, porque o judeu, ele não apacenta porcos, ele não cria porcos. Então ele estava em um país que a cultura era diferente. E a Bíblia diz que ele vai para lá apacentar os porcos. Aleluia. E para quem era um judeu, era a pior das humilhações. Então o pródigo passa a gastar, a viver a vida dele agora na miséria. Ele passa a viver a vida agora na miséria, porque ele está apacentando porcos. E a Bíblia vai dizer que um dia ele chega, e quando ele joga o alimento para os porcos, a Bíblia vai relatar chamado alfarrobas ou bolotas. Era um alimento como se fossem vários, que somente era dado para os porcos, ou as pessoas mais necessitadas tinham acesso àquele tipo de alimentação. E quando ele está alimentando os porcos, a Bíblia diz que ele teve desejo, ele teve vontade de comer o que os porcos estavam comendo. Imagina o grau que este moço, esta vida foi para ele. Aleluia! Mas aqui nós vamos olharmos que a Bíblia vai relatar nessas 3 parábolas que a ovelha, o pastor, mesmo sendo empregado por fazendeiro, ele foi em busca da ovelha, e quando ele encontrou ela, ele veio para a fazenda novamente e fizeram festa, se alegraram, se rejubilaram, porque encontrou a ovelha que havia sido perdida. Da mesma maneira, a mulher que perdeu a dracma, ela acende a candeia, ela começa a bater a cara quando ela encontra esta moeda, que aparentemente não tinha muito valor. Era uma moeda de origem persa, mas que os romanos trouxeram, e valia um dia de trabalho de um homem. Um homem trabalhando no campo ganhava 1 dracma no dia. Já a mulher, se estivesse trabalhando, ganharia
A Bíblia diz que ele caiu em si. O filho pródigo, ele caiu em si. Cair em si nos quer dizer cair para dentro. Cair para dentro é parar para ver e reconhecer o estado que ele estava. Porque se ele caísse para fora, ele estaria talvez reconhecendo aquilo que ele estava, a situação que ele estava, mas não havia arrependimento nele. Mas quando ele caiu em si, que ele cai para dentro dele, ele olha e diz: ei, na casa de meu pai, na casa de meu pai há muitos trabalhadores. Há muitos trabalhadores que têm abundância de pão. E eu aqui estou perecendo de fome. Quando ele cai em si, ele lembrou que ele tinha um pai, que ele tinha uma família, que ele tinha alguém. E a Bíblia diz que quando ele olha para si, ele diz: ei, levantar-me-ei. O reconhecer, o cair para dentro, não foi só em reconhecer que tinha errado e que estava numa situação deplorável, mas ele disse o seguinte: eu vou me levantar desta posição, eu vou levantar-me desta situação e vou partir para um caminho diferente. Eu vou partir para um caminho totalmente diferente. O filho estava dizendo o seguinte: eu vou fazer diferente. Eu vou me levantar e irei ter com meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra os céus. Ele estava dizendo o seguinte, irmãos. Quando ele diz eu pequei contra os céus, ele estava dizendo: eu pequei primeiro contra Deus e depois eu pequei contra ti. Eu pequei contra os céus, pequei contra ti. Não sou digno de ser mais um filho seu, mas meu pai, me faça como um dos seus jornaleiros, um dos seus trabalhadores, que eu já estarei contente. A Bíblia diz que o filho, ele levanta, abandona o pastoreio dos porcos e começa a voltar para a casa do pai. Eu não sei quantos dias esse moço levou caminhando, porque ele não estava perto da casa do pai. Quem sabe ele caminhou por muito tempo. Quem sabe quantas barreiras ele encontrou para sair do lugar que ele estava até chegar à casa do pai. Só que a Bíblia diz que quando ele está chegando, o pai olha de longe e vê o filho. Quando o filho saiu, ele estava bem vestido. Quando o filho saiu, ele estava bem calçado. Quando o filho saiu, ele estava bem nutrido, ele estava com boa aparência, ele estava com todo o dinheiro, ele estava com a sua autoestima levantada. Ele olhava e dizia: eu vou conquistar o mundo, vou encontrar a liberdade que agora eu tenho. Mas quando ele está voltando, ele vem cabisbaixo, ele vem se arrastando, ele vem, quem sabe, dolorido pelo sofrimento do caminho. O pai olha de longe e sabe o que ele faz? O pai sai correndo. O pai sai correndo a encontrar com o filho. E quando chega onde o filho está, a Bíblia diz que o pai abraçou o filho. Sabe por que o pai abraçou o filho, irmãos? Ele abraçou o filho para que o filho não se ajoelhasse na presença do pai, porque só quem se ajoelhava na frente do Senhor era servo, era escravo. E o pai estava dizendo: eu não vou te receber como servo, eu não vou te receber como escravo, mas eu vou te receber de novo como filho. O direito que você tinha, você vai continuar tendo. O pai abraça, independente da situação que o filho está. O pai o abraça, ei, diz: vamos entrar. E quando ele chega na casa, ele diz
que mais cedo ou mais tarde o filho voltaria para a casa dele, e ele já tinha preparado uma roupa nova. Ele veste uma roupa nova, ele coloca um anel de aliança no seu dedo. Segundo a história, era um anel de família, aquele que lhe dava o direito de estar junto com a sua família e com o nome do pai. Então ele volta, recebe um anel, recebe sandálias novas, e ainda mais, o pai diz para o seu funcionário: vai, mata o bezerro cevado e vamos fazer uma grande festa, porque o meu filho que havia se perdido foi achado. Aquele filho que eu achei que tinha morrido ressuscitou e voltou para minha casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele traz o bezerro cevado era algo que era reservado para uma data muito especial. O bezerro naquela época, o bezerro cevado, ele era preparado para uma data muito especial. E o bezerro estava preparado para sacrificar e adorar a Deus e festejar. Sabe por quê, irmãos? Porque no céu a alegria de Deus é um caso sério. A alegria do céu, a festa do céu é um caso sério, é um assunto sério. Aleluia. Quando nós estamos aqui, quando uma alma se rende, quando uma alma aceita Cristo, quando uma alma é resgatada, no céu os anjos fazem festa. E o céu é um lugar alegre, o céu é um lugar que festeja, o céu é um lugar que tem felicidade e alegria. Quando uma alma é resgatada, o céu se coloca a festejar. Aleluia. Mas a Bíblia diz que estão festejando, o pai está alegre, a família está alegre, e de repente chega no campo o irmão mais velho. O irmão mais velho chega no campo e ele começa a olhar. Que barulho é esse? Chama um dos funcionários do pai e pergunta: que barulho é esse? Que festa é essa? O que está acontecendo? O empregado chega e diz: teu irmão voltou. Teu pai deu roupa nova para ele, deu sandália para ele, deu um anel para ele e matou o bezerro cevado. Estamos festejando porque o teu irmão voltou. Ele não quis entrar para a festa, ele não quis festejar. O irmão mais velho não quis festejar com o pai. A Bíblia diz que ninguém consegue levar o irmão mais velho para dentro da festa, para se alegrar pelo irmão mais novo que tinha voltado. A Bíblia diz que o pai sai da festa e vai lá e fala para ele: vamos entrar, teu irmão está aí, teu irmão voltou. Diz: eu estou aqui te servindo há tantos anos, o Senhor não me deu um cabrito para me sacrificar e comer com os meus amigos? Agora é esse teu filho. Não era nem o nome dele mais, não era nem o nome dele mais, já era esse teu filho aí, ó, que gastou tudo as meretrizes. Julgamento, pré-julgamento com as pessoas. Ele nunca foi no país aonde o irmão dele andou, ele nunca andou com ele não sabe aonde o irmão dele gastou dinheiro, mas ele já logo pressupõe: se fosse eu, ia gastar com isso. Então ele faz um julgamento segundo ele e diz: esse teu filho que voltou, que gastou toda a nossa herança, a tua riqueza com as meretrizes, agora ele chega e você mata um bezerro cevado para dar para ele aquilo que era uma data especial, você entrega para ele. Sabe o que o pai responde?
A resposta falou: filho, você sempre esteve aqui, tudo que tem aqui é seu. Você só não usufruiu porque você não quis. Você está há tantos anos aqui e você não usufrui porque você não quer. Irmãos, às vezes estamos há 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja e não conseguimos usufruir daquilo que Deus já colocou ali para nós. Ele é teu, use, olha, aproveite. Aí chega o pródigo, abandonado, destruído, chega e o pai lhe dá uma festa e ele começa a se alegrar. A gente diz: eu estou aqui há tanto tempo e o Senhor não me dá nada. O pai diz: tudo que está aqui é seu. Tudo que está aqui é seu. O teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Estava dizendo, ele foi achado. E sabe o que o pródigo entendeu? Que aquilo que ele foi buscar lá fora, a liberdade que ele foi buscar lá fora não era liberdade. Ele foi buscar lá fora a chamada libertinagem. Liberdade verdadeira nós temos aqui. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é livre para adorar, você é livre para glorificar, você é livre para servir o Senhor. Aleluia. Mas o pródigo estava em busca de uma liberdade que ele tinha. Aleluia. Uma coisa que nós aprendemos aqui, irmãos. O filho voltou para casa, recebeu direito de filho, recebeu direito a anel, a roupa, a festa, mas a herança que ele desperdiçou, ele não tinha mais. Aleluia. Tem coisas que, se nós desperdiçarmos, nós não conseguimos recuperar mais. Mas hoje é dia de nós começarmos a nos colocarmos na presença do Senhor e a entender que quando nós estivermos na casa do Pai, aleluia, o pródigo, quando ele levantou lá no pastoreio dos porcos, ele entendeu uma coisa, que não, o melhor não é ter, mas ser. Quando ele tinha, em casa ele tinha tudo, e quando ele perdeu tudo, ele entendeu que o melhor não era ter, mas sim era ser filho. Ele foi para lá e disse: o meu pai, na casa do meu pai tem alimento, tem pão, na casa do meu pai tem segurança. Aleluia. E é só na casa do Pai que nós vamos encontrar o verdadeiro ponto seguro para as nossas vidas. Se coloque de pé, nós vamos orar. Aleluia.